Só para refrescar a memória, o apóstolo Pedro, que foi líder dos apóstolos, tanto antes da sua queda, como depois da sua restauração, que teve um ministério mais voltado para os judeus, assim como Paulo teve um ministério mais voltado para os gentios. Pedro, que foi restaurado por Cristo e recebe uma profecia de que ele seria morto na velhice, crucificado, está lá em João 21, 18 e 19, ele, nessa segunda carta, já está escrevendo no prelúdio deste acontecimento, da sua morte. Ele deixa isso claro nos versos 14 e 15 do capítulo 1, que ele já estava prestes a morrer, mas, inobstante o fechar das cortinas, ele escreve essa segunda carta para exortar a igreja, alertar a igreja acerca do perigo dos falsos mestres, que estavam entrando nas igrejas e fazendo um estrago na questão da teologia e da ética. E nós abordamos no domingo anterior, que foi o segundo domingo do mês, a questão dos falsos mestres, falando que a teologia deles está errada e que a ética deles está errada. Eu queria rapidamente passar isso com você. No capítulo 2, notem comigo, por gentileza. Notem comigo, por gentileza, a expressão aí, do verso 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Falsos profetas no Velho Testamento, porque o Velho Testamento estava ainda sendo, a revelação de Deus era progressiva, estava sendo ainda escrita, e Deus falava por meio dos profetas que recebiam revelação nova de Deus para registrá-la. Mas agora no Novo Testamento, quando já no final da vida de Pedro, muito do Novo Testamento já está escrito, e as cartas de Paulo já eram consideradas canônicas, como vamos ver no capítulo 3, agora nós temos falsos mestres. Porque agora não é que alguém está trazendo uma revelação nova errada de Deus, não. É falso profeta. Agora é alguém que está indo para a escritura, que já está escrita e ensinando de forma errada. Esses são os falsos mestres. E aí você vai ver no versículo 1, que a forma que eles agem é tão errada quanto a doutrina que eles pregam, porque eles introduzirão dissimuladamente heresias. Heresias que são chamadas aí destruidoras. Então não só o ensino é errado, mas a metodologia é errada. Não é uma coisa às claras, é dissimulado. Ele não abre o jogo por completo, não. Ele não mostra as unhas de imediato, não. Ele faz isso de forma dissimulada. Segundo aspecto que nós trabalhamos, é que não apenas a doutrina é falsa, mas a conduta também é falsa. Olha o verso 2. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Então, notem uma coisa importante aqui, irmãos. Quando a doutrina é errada, a vida vai estar errada. Quando a teologia está errada, a ética vai estar errada. É impossível que um falso mestre leve uma igreja à santidade. É impossível. Porque a vida decorre da doutrina. A ética é filha da teologia. Se o ensino é errado, o comportamento vai ser errado. Terceiro aspecto que nós abordamos é que a motivação dos falsos mestres é o dinheiro. Olha o versículo 3. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. E aí você vai perceber o seguinte, que um falso mestre, ele não está interessado na sua vida, ele está interessado no que você tem. Ele não está preocupado com a sua salvação, ele está preocupado em arrancar do seu bolso o dinheiro. O que move a ele não é a glória de Deus, nem o amor às ovelhas de Cristo. O que move a ele é o amor ao lucro.
Então, hoje, quando você assiste e vê o cenário brasileiro, igrejas tornando-se impérios econômicos, pastores que usam o púlpito e abrem a Bíblia para usar mecanismos de sedução ao extremo, para tirar do seu bolso o último centavo que você tem, no sentido de que o culto é abençoado, quanto mais dinheiro se arrecada nele, isso é uma tendência do falso mestre. Isso é uma posição do falso mestre, porque ele é motivado por dinheiro. E aí você vai notar no verso 3, que há uma expressão curiosíssima aí, que o falso mestre, está escrito aí, farão comércio de vós. Ou seja, ele vê o crente como mercadoria. Ele não vê o crente como uma vida preciosa aos olhos de Deus, por quem Cristo morreu, e habitado pelo Espírito Santo, que deva ser conduzida à verdade. Ele vê o crente como um instrumento para o seu auto-enriquecimento. E hoje é muito curioso que já tem esse tipo de prática no Brasil. O camarada que vende uma igreja de porteira fechada. E porteira fechada é uma conversa lá de Minas Gerais, quando o camarada vende uma fazenda com o gado, junto com a fazenda, ele vende não só a terra, mas vende tudo que tem em cima da terra. Isso é porteira fechada. Então hoje o camarada está vendendo igreja. Eu vendo o templo, vendo a aparelhagem e vendo os membros também, vai embora o pacote todo. Estão percebendo? Os falsos mestres daquela época não são diferentes dos falsos mestres de hoje, e os de hoje não são diferentes daquela época. Nós abordamos ainda na lição passada, que esses falsos mestres vão colher os frutos da sua maldita semeadura. Está aí no verso 3b, olha aí. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então o falso mestre, hoje ele está no glamour, hoje ele está no pico do monte, hoje ele está com muito dinheiro, ele está formando um império econômico, hoje ele é famoso, hoje ele está aí na mídia, hoje ele está dominando o espaço, hoje ele enriquece. Mas Deus está dando corda para esse cara. A hora que Deus puxar a corda, o juízo de Deus chega. E aí, o argumento de Pedro, notem comigo, é que essa destruição do falso mestre não dorme, porque no versículo 4, Deus já julgou os anjos. Quando os anjos caíram, eles foram punidos. Segundo, olha comigo aí no verso 5, Deus não poupou o mundo na época do dilúvio. Deus mandou um dilúvio. No verso 6, Deus puniu Sodoma e Gomorra. E aí você vai perceber o seguinte, que o argumento do apóstolo Pedro é que se Deus exercitou juízo no passado, Ele é poderoso para exercitar juízo hoje. Não pode brincar com Deus. De Deus não se zomba, porque o que o homem semear, isso ele ceifará. Pois bem, agora eu gostaria que você acompanhasse comigo uma outra linha que eu não trabalhei, já agora um fato novo, a partir de hoje, do ensino. Os falsos mestres, eles têm uma conduta pervertida. E aqui Pedro vai descrever o que é isso. Primeiro, olha comigo os versos 10 e 11, o pecado da maledicência. Ele diz o seguinte: especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Porque o que está acontecendo com o falso mestre? Os apóstolos de Cristo exortavam a igreja acerca do perigo dos falsos mestres. Só que esses falsos mestres não respeitavam a autoridade dos apóstolos, difamavam os apóstolos. Então preste atenção nisso, quando você vê uma pessoa difamadora, o que é difamar? É falar mal. Quando você vê uma pessoa cuja vida, cuja prática é falar mal dos outros, pode ter certeza que Deus não está nesse negócio. A difamação, ela tem uma origem, e aliás, que é satânica. E lá em Provérbios 6, diz que o pecado que mais a alma de Deus abomina é você falar mal, é a maledicência, é você jogar uma pessoa contra a outra. Então essa era uma prática dos falsos mestres, eles eram difamadores. Quando você difama alguém,
Alguém já disse, a pior maneira, a maneira mais vil de você se autopromover. Que quando eu falo de alguém, eu estou me promovendo. Eu estou dizendo que eu sou melhor que ela. Eu estou dizendo que eu sou diferente dela. Eu estou dizendo que eu sou uma exceção e ela é a regra. Então, é uma maneira pecaminosa de se autopromover. Segundo, pecado da blasfêmia. Olha o verso 12 comigo. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Note você que o falso mestre passa a ideia de que ele é um sabichão. Como assim? Você sempre vai encontrar no falso mestre o seguinte: ao descobrir essa verdade, receber essa nova revelação, agora eu descobri alguma coisa que nunca ninguém tinha descoberto antes, eu agora entendi uma coisa que nunca ninguém tinha entendido antes, agora chegou um anjo de Deus, me revelou algo novo, que nunca ninguém tinha compreendido. Então essa pessoa começa a querer se tornar mestre, doutora, entendida em algum assunto, quando na verdade ela é totalmente ignorante. Ela está blefando, ela está ludibriando, ela está arrogantemente blasfemando, falando de algo que ela não entende, ensinando algo errado que não está, na verdade, de Deus. Essa é uma característica de um falso mestre. Terceira característica, pecado de adultério. Olha versos 13 e 14 comigo. Recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto baqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. O que é que Pedro está dizendo aqui? Os falsos mestres, eles se introduzem, eles se infiltram, eles tendo brecha, diz lá Atos 20, 29, que são os lobos que querem entrar para dentro da igreja, para dentro do rebanho de Deus. Só que eles vão procurar algumas pessoas específicas, pessoas vulneráveis, pessoas frágeis, frágeis doutrinariamente, frágeis emocionalmente, para que eles manipulem essas pessoas. E dentro da manipulação dessas pessoas, eles não querem apenas o dinheiro delas, eles querem ir para a cama com aquelas pessoas que eles fisgam. E eu quero chamar a sua atenção para um ponto importante aí, que está no texto, engodando. A ideia que aparece é exatamente que essas pessoas usam uma isca para pegar as suas vítimas. E aí você percebe o seguinte, que esses falsos mestres, eles são imorais, eles estão atrás da luxúria, eles banqueteiam com os crentes para encontrar uma ocasião de encontrar uma pessoa vulnerável para explorá-las. É por isso que você sempre encontra nesses redutos muitos escândalos, porque eles não têm compromisso nem com a verdade e nem com a conduta e com a ética cristã. Mas mais, eles cometem o pecado também da apostasia. Olha comigo os versos 15 e 16. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Chama a sua atenção para esse ponto. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo o caminho de Balaão. Com isso, Pedro não está dizendo que esses falsos mestres eram convertidos. Quando você fala de apostasia na Bíblia, você não está dizendo que alguém que foi salvo perdeu a salvação. Você está falando de alguém que recebeu a instrução da verdade, que conheceu essa verdade, que recebeu toda a iluminação dessa verdade, que professou essa verdade, que entrou para a igreja, que fez parte da igreja, no sentido da igreja visível, que recebeu os sacramentos e fez parte de tudo, mas que, muito embora
professou essa fé, nunca foi transformado por essa fé. Está escrito lá na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 19, saíram dos nossos, porque não eram dos nossos, se fossem, teriam permanecido conosco. E Jesus Cristo no Sermão do Monte vai dizer assim, muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, porventura, não profetizamos em teu nome, não expelimos demônios em teu nome, não fizemos milagres em teu nome, e Jesus diz, é verdade, vocês fizeram mesmo, mas apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Aqui está um ponto importante, essas pessoas um dia professaram, agora estão negando aquilo que um dia professaram, se apostataram, se desviaram, mas qual é a motivação que se desviaram? Olha a quem eles seguiram, por favor, notem comigo o que está escrito aí no versículo 15, seguindo pelo caminho de Balaão. Quem era Balaão? Era um profeta, que foi contratado por um rei pagão, para amaldiçoar o povo de Israel, e aí quando ele foi amaldiçoado, Deus não permitiu que amaldiçoasse, ele abençoava, e aí esse camarada, não podendo fazer isso, tomou outra atitude, por dinheiro, ele recomendou ao rei Balaque, a introduzir o seu povo, numa espécie de mistura, de casamentos, para que esse povo, que não podia ser confrontado à força, fosse minado na vida espiritual. O que é que motivou Balaão? Dinheiro, o lucro. Agora pense comigo o que está acontecendo hoje no Brasil. Quando muitas igrejas resolvem mudar a mensagem por causa do dinheiro. Pregam um evangelho ao gosto da freguesia, que atenda à demanda do mercado, com o propósito de quê? De pegar dinheiro. E aí você nota que a Bíblia mostra que os tempos mudaram, mas que o homem não mudou. O homem é o mesmo, com as mesmas tendências, com os mesmos desvios, com a mesma apostasia religiosa, se desviando da verdade por causa do lucro. Agora notem comigo, mais outra coisa, importante aqui nesse processo, os falsos mestres e sua total decepção. Em primeiro lugar, olhem o versículo 17 comigo, os falsos mestres não têm o que prometem. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Gente, o que é uma fonte sem água? É uma decepção. Você vai para uma fonte buscar o quê? Água. Quando você não encontra água na fonte, você fica o quê? Decepcionado. Quando ele está falando dessa névoa aí, talvez a melhor figura pudesse ser entendida e interpretada com o que está escrito lá em Judas, versículo 12. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se junto sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem águas impelidas pelo vento. O que é uma nuvem sem água impelida pelo vento? Ele está falando, irmãos, num contexto do Oriente, onde chove muito pouco, onde o camarada que planta lá, e numa época que não tinha tecnologia sofisticada de hoje, ele plantava aguardando que caísse chuva. Quando aparecia uma nuvem no horizonte, a esperança da chuva chegava, mas essa nuvem, essa névoa, passava embora, sem chuva nenhuma. Decepção. O que esse texto está dizendo? Quando você vai escutar um falso mestre, quando ele prega, ele já percebeu isso? Ele só fala bem de você. Não tem exortação, não. Não tem confronto de pecado, não. Não tem dizer, você tem que se arrepender. Você precisa nascer de novo. Você precisa ser santo. Não, você é vencedor. Você vai ter vitória. Você vai ter isso. Você vai ficar rico. Você vai mudar de carro. Você vai trocar de apartamento. Você vai fazer isso. Você vai fazer aquilo. É só coisa boa para você. Tem um pregador nos Estados Unidos, Joel Osteen, que hoje é a maior igreja local dos Estados Unidos. Esse pregador é o cara mais popular dos Estados Unidos. E ele é um grande pregador, é um comunicador de mão cheia. E a mensagem dele é uma mensagem de encorajamento, sempre de encorajamento. E ele diz o seguinte, eu não prego na minha igreja só pecado.
Para quê? O povo já está machucado, o povo já está ferido, o povo já está amassado. Eu tenho que falar uma palavra boa para ele, eu tenho que falar uma palavra animada para ele, eu tenho que botar ânimo no coração dele. Ok, tem hora para o ânimo? Tem hora para o encorajamento? Tem, mas não tem ânimo fora da verdade, não tem edificação fora do Evangelho. E o Evangelho primeiro leva o homem ao desespero da consciência do seu pecado, para depois dizer o seguinte: você reconhece que você é pecador, que você está perdido? Reconheci, então, deixa eu oferecer para você a graça de Deus, para perdoar você, para salvar você, para restaurar você, para fazer você uma nova criatura. Este é o Evangelho, este é o Evangelho. Outra coisa, além de serem pessoas que frustram, porque as pessoas vão se decepcionando, irmãos, pode ter certeza disso. Os falsos mestres, os falsos profetas, as falsas igrejas, gerando falsos crentes, com falsas esperanças, chegam a hora que a casa cai, chega a hora que a bola murcha, chega a hora em que as pessoas se decepcionam, chega a hora que as pessoas acordam, chega a hora que as pessoas abrem os olhos, chega a hora que as pessoas notam que entraram numa esparrela, numa armadilha, numa arapuca, se decepcionam. Outra coisa, os falsos mestres colocam-se acima dos outros. Olha o verso 18, parte A. 2 de Pedro 2,18. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. A ideia aqui, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, a ideia é a seguinte: esse falso mestre, ele se sente o suprassumo, ele se sente assim, no topo da cadeia, ele é o cara. E aí começa a se desenvolver também na igreja brasileira, a ideia é o seguinte: eu sou o cara e eu sou ungido. Não fale de mim porque eu sou ungido de Deus, não toque em mim porque eu sou ungido de Deus. Não me confronte porque eu sou ungido de Deus. Eu estou blindado pela minha grandeza. Eu estou blindado pela minha posição de superioridade. E aí preste atenção num ponto, irmãos. Você pode ocupar a posição mais alta na sua igreja. Você pode ocupar o cargo mais elevado na sua denominação. Você precisa ter a humildade de ser confrontado até por uma criança. Até por uma criança. Na igreja de Deus não tem hierarquia. Não tem. Tem posições diferentes de função. Mas hierarquia não. Hierarquia não. E Paulo trabalha isso em 1 Coríntios, dizendo o seguinte: que importa que os homens nos considerem como ministros, como dispenseiros da sua multiforme graça, e o que se requer deles é que sejam encontrados fiéis. A palavra ministro lá, curiosamente, não é a palavra pomposa da língua portuguesa, primeiro escalão do governo, líder da igreja. Não, ali é menos do que diáconos, ali é menos do que dulos, escravo. A palavra ali é ruipereta, é um escravo condenado à morte, que antes de morrer tem que prestar um serviço. Então não dá para você ser um crente, ou ser um pastor, ou ser um líder, e ter bola cheia, e achar que você é o tal. Vaidade, soberba, presunção, de forma nenhuma. Essa é uma atitude de falso mestre, e não de um crente verdadeiro. Mas ainda, notem comigo, que esses falsos mestres são enganadores, que afastam as pessoas de Deus. Olha o verso 18b. Engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. A palavra engodam, no grego, é a mesma palavra usada para anzol. Anzol. O que você faz para pegar um peixe com anzol? O que você põe no anzol? Põe a isca. O que é uma isca? É algo que atrai, apetitoso, atraente. Para o peixe, é um negócio assim, é igual você passar na rua assim e ver aquela televisão de cachorro, né, fritando frango, assando frango assim. Eu acho que quem passa ali é um negócio agradável. O falso mestre, ele é assim. Ele põe uma isca para atrair.
sua palavra é boa, sua presença é boa, ele entusiasma você, ele encoraja você, ele aposta em você, ele exalta você, mas o propósito dele é alguém que estava lá fugindo do erro, quase saindo do erro, ele vai lá e empurra o cara para o erro, ele afasta as pessoas de Deus, em vez de ele aproximar as pessoas de Deus, ele afasta as pessoas de Deus, esse é o papel dele, esse é o papel dele. Mas mais, finalmente aqui, para entender isso aqui, esse falso mestre, na sua total decepção, eles prometem liberdade, mas são escravos. Olha o verso 19, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então note isso, o discurso dele é completamente incoerente, porque ele promete, não, você vai ser livre, você é vencedor, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro, mas ele mesmo é escravo, é apenas discurso, vazio, sem substância, sem conteúdo, esse é o falso mestre. Como é que Pedro conclui essa situação? Vai mostrar que os falsos mestres terão um juízo inevitável, porque o verso 20 vai dizer que o segundo estado dele é pior. Olha aí, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o último estado pior que o primeiro. Então, meu irmão, fica alerta aí. Não dê guarida a qualquer pessoa que vem falar com você em nome de Deus. Você tem que ser um crente bereano. Se alguém vem pregar alguma coisa para você, examine a Bíblia. Segundo, nós estamos falando de falsos mestres, então não receba nenhuma revelação nova para a sua vida, acabou a revelação, não tem mais revelação. Hebreus 1:1 diz o seguinte, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Quando veio Jesus, acabou a revelação de Deus está escrita. Agora, o seu papel é, quando alguém se levantar para ensinar, examine na Bíblia se o que está ensinando é a verdade, não se deixe enredar, porque senão o segundo estado é pior que o primeiro. Aí o verso 21, notem comigo por favor, melhor seria nunca ter conhecido a verdade, versículo 21, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás. O que significa isso? Se você se afasta da verdade, o que o texto está dizendo é o seguinte, depois de conhecer a verdade, o seu estado é pior do que antes de conhecer a verdade, porque conhecer a verdade não atenua a sua culpa, conhecer a verdade agrava a sua culpa, porque apesar de conhecer, você rejeitou. E finalmente, o texto diz que a tragédia do retorno é imundície, e Pedro vai usar uma figura aqui, que é bom não ficar pensando nela antes do almoço, porque senão tira o apetite. Olha aí, versículo 22, com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro, o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Essa é a situação daquele que, conhecendo a verdade, rejeita a verdade e volta para o erro. Então, acautele-se com respeito aos falsos mestres. No capítulo 3, Pedro vai mostrar agora como os falsos mestres influenciaram a verdade sublime do cristianismo, que é a segunda vinda de Cristo. E você vai notar uma coisa preciosa aí no capítulo 3, versículo 1. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procure despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Ou seja, se você escutar um sermão na igreja, e de repente, daqui a um tempo seu pastor repetiu o sermão, não critique o seu pastor não. Ele está agindo igual os apóstolos agiram. As verdades de Deus precisam ser relembradas, enfatizadas e reenfatizadas. Pedro fez isso, Paulo fez isso. É curioso que o maior pregador de praça pública de toda a história da igreja chamou-se George Whitefield. Esse homem pregou 35 anos em praça pública, para auditórios de 2.000 a 80.000 pessoas.
E ele pregou o sermão Novo Nascimento mais de 300 vezes. Um dia, uma pessoa já insatisfeita com ele, disse: o senhor vai pregar de novo sobre o Novo Nascimento? Eu falei: eu vou, até você nascer de novo. A ênfase era aquilo que os apóstolos fizeram. Agora, notem comigo aí no verso 2, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do nosso Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Sabe o que Pedro está dizendo no versículo 2? O que ele está dizendo no versículo 2? Que os profetas pregaram a verdade da segunda vinda, Jesus Cristo veio e pregou sobre a segunda vinda, os apóstolos vieram e pregaram sobre a segunda vinda. O que ele está dizendo? A Bíblia tem uma unidade. O que Jesus pregou não foi diferente do que os profetas pregaram no Velho Testamento. O que os apóstolos estão pregando não é diferente do que Jesus pregou e que os profetas pregaram. A Bíblia não é um livro que se choca, que entra em contradição. A Bíblia tem uma unidade plena, perfeita. Ela tem por trás uma mente divina. O autor da Bíblia é o próprio Deus. Então não tem esse negócio não, Velho Testamento não tem nada a ver mais hoje, agora é só o Novo. Velho Testamento ficou para trás, agora só leio o Novo. Não, eu concordo com a frase belíssima de Aurélio Agostinho, lá no século V. O Novo Testamento estava latente no Velho Testamento, e o Velho Testamento está patente no Novo Testamento. Ou seja, o Novo Testamento estava lá oculto no Velho, e o Velho está revelado no Novo, de tal maneira que a revelação do Velho Testamento era progressiva para desembocar no Novo, e quando o Novo chegou, ele não fez nada de diferente do Velho, ele apenas cumpriu o Velho e planificou. A Bíblia é única e ela é perfeita em sua harmonia. Agora notem comigo, por favor, o que é que Pedro vai trabalhar aí, sobre o ataque agora dos falsos mestres, depois de falar da centralidade da palavra. Primeiro, o tempo em que eles virão. Olha o verso 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. O que significa últimos dias? Essa é uma expressão que na igreja evangélica não é bem compreendida às vezes. Tem gente que pensa que... Ô Paulo, tudo bem, querido? Tem gente que pensa que últimos dias é apenas aqueles últimos momentos que antecederão a segunda vinda de Cristo. Eles interpretam as profecias bíblicas sempre em termos futuristas. Últimos dias é uma expressão técnica na Bíblia para descrever desde a primeira à segunda vinda de Cristo. Os apóstolos, ao escreverem esse texto, Pedro no caso, já está vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. É claro que esses últimos dias vão avançando para uma consumação final e o funil vai estreitando. Mas os falsos mestres já agiram lá na época dos apóstolos, agiram no período dos pais da igreja, agiram no período da Idade Média, agiram no período da Reforma, agiram no período pós-Reforma, agiram no período moderno, agiram e agem no período pós-moderno, nos dias atuais. Nós estamos vivendo esses últimos dias. Segunda coisa, vamos ver não apenas o tempo, mas o estilo de vida desses falsos mestres, no versículo 3b. Olha aí comigo. Tendo em conta que virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Então eles não só são escarnecedores, mas eles andam segundo o seu escárnio. Ou seja, a palavra deles está errada, a teologia deles está errada, a vida deles está errada. Mas mais, olha aí o ensino deles, versículo 4, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. A pergunta é o seguinte, você gosta de segunda vinda de Cristo, de falar que Jesus vai voltar? Isso é balela, diziam eles, é balela. Porque desde que os nossos pais dormiram, o mundo é o mesmo, mudou nada. Cadê esse dia? Por que não chegou ainda? Talvez você já escutou isso. Nós pregamos, Jesus virá, breve voltará. Aí alguém fala, volta nada. Posso ficar tranquilo, posso dormir de papoar.
E tem uns estudiosos da escatologia, não, segundo as profecias, vai demorar mais de 500 anos ainda. Aí o cara dorme assim, tomando água de coco no canudinho. Fica tranquilo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Paulo, quando escreveu sua carta, ele acreditava que Jesus voltaria nos seus dias. Todas as gerações fiéis a Deus acreditavam que Jesus voltaria nos seus dias. E você e eu não temos o direito de pensar diferente. Eu preciso estar pronto e preparado para a volta de Jesus a qualquer momento. Eu não posso postergar para um tempo que eu não administro. Só Deus conhece esse dia, e Ele não nos comunicou que dia vai ser. Portanto, aqueles que questionam e duvidam da segunda vinda, ou protelam a segunda vinda por um tempo indefinido, estão agindo como um falso mestre. Mais ainda, olha comigo o seu deliberado esquecimento no verso 5a. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água através da água pela palavra de Deus. Aí Pedro vai argumentar que esses falsos mestres têm um esquecimento, mas não é por problema de memória. O esquecimento deles não é por falta de memória, é por falta de caráter. O problema deles é moral. Porque se eles dizem que de onde está o dia do juízo? Onde está? Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Mentira, não é verdade. Vocês estão falando uma inverdade. E aí, Pedro vai argumentar que houve um dilúvio, um juízo de Deus. E eu pergunto a vocês, o dilúvio era óbvio? Era ou não era? Não era óbvio, irmãos. Não era óbvio, nem chuva tinha na terra. Você já parou para pensar o que é o cara construiu uma arca no meio do seco? Nem chuva tinha. Nunca tinha dado uma enchente. E vai chover, vai inundar. Todo mundo zombou dele. O cara gastou anos e anos construindo aquela arca, pregando, falando, exortando, tal, etc., avisando, alertando. Olha, ninguém acreditava, não tinha evidência. Mas o dilúvio chegou. O dilúvio chegou. Aí ele vai argumentar que não foi só lá não. Olha aí o versículo 7. Olha comigo, por gentileza, o que está aí no versículo 7. A destruição não foi só no passado, não. Ela vai acontecer no futuro também. Você pode ler o 7 comigo, quem tem versão atualizada? Vamos juntos? Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. O que o argumento de Pedro agora é o seguinte: olha, não ficou do mesmo jeito a criação, não, Deus já interferiu com juízo. E agora Pedro insere um juízo futuro. Se lá no passado Deus destruiu com água, agora Ele o fará com fogo. Com fogo. E eu chamo a sua atenção para 3 versículos que deixam isso muito claro. Daqui a pouco nós vamos trabalhar mais detalhadamente isso. Você pode ler o versículo 10 comigo? Vamos lá, o 10. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Agora o verso 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Chama a sua atenção para esse ponto. Nenhum escritor bíblico é tão gráfico, é tão eloquente, é tão vívido no seu registro e no seu relato sobre o fim do mundo como esse texto de Pedro. A cena, irmãos, é de um filme de ficção assim, extremo. Eu ontem assisti um filme sobre aquele terremoto lá a falha de Andreas, lá em São Francisco. Né? É um filme de ficção.
Aquilo ali é fichinha. Fichinha, diante do quadro que Pedro descreve. Pedro descreve uma cena do céu se derretendo. Pedro descreve uma cena das colunas sendo abaladas. Naquela mesma linguagem de João, lá em Apocalipse 6, 12 a 17, que o céu vai se enrolando com um pergaminho, e os homens desesperados estão vendo o teto do universo cair sobre a cabeça deles, as colunas do universo se balançando e bambeando, e eles não têm para onde fugir, nem esconder. Essa é a linguagem que vai acontecer no fim. Vai acontecer no fim. Mas vamos detalhar isso, para ficar mais claro, por gentileza. Primeiro, você poderia fazer a seguinte pergunta: se Jesus vem e ele vem, por que ele está demorando tanto? Porque meu pai, quando era criança, falava: meu filho, Jesus vem, tem que estar preparado. E aí eu estou com 50, lá vai fumaça, e Jesus não veio ainda. E aí eu estou falando para as crianças: ele vem. Aí talvez a criança cresce, por que não veio ainda? Aí Pedro vai explicar isso para nós. Primeiro, olha aí por que a demora. Versículo 8. Olha aí, o tempo na perspectiva de Deus. Pode ler o 8 comigo? Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos como um dia. Então, Deus não conta o tempo como você e eu contamos. Então, calma. Para Deus, um dia é como 1000 anos é como um dia. O tempo de Deus não é o meu tempo. Segunda coisa, qual o propósito da demora? Olha o verso 9, leia o 9 comigo, por gentileza. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, por que aparentemente Jesus está demorando? É porque Deus está lhe dando mais uma chance de se arrepender. É porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Cada dia que você vive, a porta da graça está aberta para você, e o Evangelho bate à porta do seu coração. Deus chama pacientemente, firmemente, e por isso não julgue a vida demorada, encare isso como um ato da misericórdia de Deus em dar mais uma oportunidade para a sua vida. Terceiro, a forma que Jesus virá, olha o verso 10, a parte A, você pode ler comigo a parte A? Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, só até aqui. O que significa virar como ladrão? Essa vinda será o quê? Inesperada. Um ladrão não manda um telegrama para você: olha, dia tal horários, me espera que eu estou lá na sua casa. Ou não me espera porque eu vou entrar. Ele chega quando você não está prevenido. Ele chega quando você não está preparado. Ele chega quando você não está atento. O que significa isso, irmãos? A segunda vinda de Cristo não vai ser óbvia. Não vai ser. Aliás, os evangelhos retratam isso. Vai ser como nos dias de Noé. Os homens compravam, os homens vendiam, os homens casavam, os homens davam em casamento. E eu pergunto para você: tem pecado nisso? Você comprar, vender, casar, descasar? Descasar? Pecado. Dar em casamento? Tem pecado nisso? Não, não tem pecado. Você comprar, vender, casar, dar em casamento? Não tem pecado nenhum nisso. É isso que as pessoas vão estar fazendo. Sabe o que vai estar acontecendo? Você vai levantar de manhã, tomar café, levar a criança para a escola, ir para o trabalho, pegar um trânsito complicado de São Paulo, né? Vai ser um dia comum, ou de dia, ou de noite, ou de madrugada, eu não sei, mas não vai ser não. Olha, Jesus vem hoje, porque está tudo dando certinho que vai ser hoje, não tem dúvida que vai ser hoje, então eu vou hoje me consagrar. Não, Ele vem como ladrão de noite, Ele vem inesperadamente, quando ninguém está atento, Ele vem, então fica pronto. Por isso que perguntaram para João Wesley assim: João Wesley,
o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? Ele respondeu: eu gostaria de estar fazendo o que eu faço todo dia. Todo dia eu estou preparado, todo dia eu estou esperando. Mas mais, olha aí o efeito da segunda vinda de Cristo, versículo 10b. No qual, nesse dia do Senhor, os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Ô gente, bota incêndio nisso, hein? Olha que incêndio. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então vai ser uma convulsão cósmica, um incêndio de proporção gigantesca. E aqui tem uma informação que deveria levar você a refletir. As obras que estão na terra serão também atingidas. Tudo aquilo que o homem construiu, que é grande, que é belo, que é rico, que é pomposo, isso vai virar combustível para o fogo. Investir só aqui é tolice. É por isso que Jesus Cristo disse: ajunte para você tesouros lá no céu, onde nem ladrão, nem a traça, nem a ferrugem vão tomar de você. Porque tudo aquilo que está aqui vai ser atingido. Agora vamos entender que o texto não está falando que Deus vai destruir no sentido de deixar de existir. Não, não. Não é isso que está dizendo. Quando Deus destruiu a terra, na época do dilúvio, destruiu? Não. Não houve destruição no sentido de deixar de existir. Quando a Bíblia diz, e haverá novos céus e nova terra, daqui a pouco não vou entrar nisso, não quer dizer que o que é hoje vai deixar de existir, Deus faz um 0 quilômetro que nunca existia antes. Não. O que está dizendo é que Deus vai renovar, Deus vai restaurar. A partir do velho, o novo surge. Mas o que está aqui vai ser entesourado para o fogo e vai ser abrasado e vai se derreter. É isso que o Pedro está nos informando. Mas mais um pouquinho. Vamos entender aqui outra coisa. A consumação de todas as coisas. Primeiro, você e eu, já que isso vai acontecer, é claro, se você crê nisso, você tem que se preparar. Olha o verso 11. Pode ler comigo? Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Gente, se você crê na segunda vinda de Cristo mesmo e vive uma vida desregrada, tem coisa errada aí. Tem coisa errada aí. Eu não estou falando daquele cochilo. Às vezes o crente não peca programadamente. O crente, quando peca, é como se escorregar numa casca de banana, certo? Não é acidental, não é programático. Porque se o crente peca intencionalmente, eu preciso parar para pensar se ele é crente mesmo. Porque aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Quem nasceu de Deus não pode viver na prática do pecado. Então o que Pedro está dizendo para você é o seguinte, para mim: você crê que Jesus vai voltar? Você crê que isso vai acontecer? Você crê que esse texto não é ficção, é palavra de Deus, é verdade de Deus? Então, meu irmão, que implicação tem isso na sua vida? Como isso reflete na sua conduta? Como isso interfere no seu comportamento? O que o texto está nos informando é que se essas coisas vão ser assim mesmo, você deve viver como os que vivem em santo procedimento e piedade. Segunda coisa, precisamos aguardar com exultante expectativa. Leia o verso 12 comigo, só a primeira parte. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Eu pergunto a você, você espera o dia da vinda de Deus? Como os apóstolos, você diz: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Você fica como que na ponta dos pés, olhando: vem, Senhor Jesus. Eu conheço muita gente hoje que está assim, muito angustiada com o mundo. Mas às vezes, até por uma questão depressiva, de decepção, de angústia. E não estou falando disso. Eu estou falando que o crente aqui tem vida vitoriosa. Ele é feliz. Hoje nós falamos sobre o Salmo 84, ele é feliz, se deleita em Deus, se deleita na casa de Deus, se deleita porque Deus escuta a oração dele, porque Deus é sol, porque Deus é escudo,
Ele tem prazer em Deus, apesar das circunstâncias, ele transforma vales em mananciais. Mas apesar de todas as glórias desta terra e deste mundo, ele está com os olhos lá. Ele está esperando o seu Salvador, o seu Redentor, está aguardando esse glorioso dia em que Jesus virá e ele fará novas todas as coisas e nós estaremos para sempre com ele. Tem que esperar isso, é expectativa. Mas agora tem outra palavra no verso 12, esperando e fazendo mais o quê? Apressando. Aí fica uma pergunta emblemática, se só Deus sabe qual é o dia, como é que eu entro nessa agenda de Deus para apressar? Tem como a igreja apressar o dia da volta de Jesus? Sim ou não? Sim, porque senão não teria uma ordem para apressar. Como é que você e eu podemos apressar o dia da volta do Senhor Jesus? Veja vocês, irmãos, Deus tem os seus escolhidos. Enquanto o último não for chamado, Jesus não volta. E deixa eu dizer uma coisa, evangelização é uma obra que não foi confiada aos anjos. Evangelização não é uma obra que Deus confiou à ONU. É uma obra que Deus não confiou aos governos. Evangelização é uma obra que Deus confiou à igreja. Se nós nos calarmos, Deus não tem outro método. O método de Deus é a igreja. É por isso que o profeta Ezequiel diz o seguinte: se você que é um atalaia não avisar para o ímpio que ele vai morrer na sua impiedade, ele morre na sua impiedade, mas Deus vai cobrar das suas mãos o sangue dele. Porque a ignorância não é um caminho para o céu. É você que precisa alertar, então você pode apressar a vinda do dia do Senhor. Mais uma coisa importante que o texto vai nos ensinar, é aguardar o cumprimento da promessa, verso 13, confira aí comigo, por gentileza. Nós, vamos ler juntos? Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Eu acho isso aqui de uma beleza e de uma riqueza inesgotável para nós, porque haverá novos céus, e haverá nova terra, e esse cosmos restaurado de Deus, será o nosso habitat. E aí você vai perceber que agora não tem mais pecado, agora não tem mais injustiça, agora não tem mais lágrima, agora não tem mais dor, agora não tem mais luto, agora nada contaminado entra. Agora nós desfrutaremos da presença de Deus, agora nós serviremos a Deus, agora nós reinaremos com Deus, agora nós não teremos mais despedida, nem daqueles a quem amamos, e nem jamais nos frustraremos de cairmos em determinadas coisas erradas, que vão nos afastar da presença de Deus, porque o pecado não entra mais lá. Novos céus e nova terra, nós aguardamos isso. Então pensa um pouquinho, irmão, em vez de você ficar assim, triste, frustrado, ah meu Deus, eu queria ter isso, queria ter aquilo, não tem isso, nem aquilo, você se é crente, você é muito rico. Porque, como dizia o nosso amigo lá, o John Rockefeller, o homem mais pobre que eu conheço é o que só tem dinheiro. Porque, no dia que o cara morrer, quanto que vai levar da riqueza dele para o cemitério? Essa semana, Paulo, eu estive em Patinga, e um camarada muito rico, me deu uma carona e disse uma coisa para mim que eu achei legal. Ele disse o seguinte: eu não quero ser o homem mais rico do cemitério. Que adianta ser o homem mais rico do cemitério? Não vale nada. Então não põe seu coração aqui não, filho. Não construa só para aqui não. Porque se o seu tesouro estiver só aqui, você é muito pobre, mas muito miserável mesmo, porque você vai viver poucos anos ainda, e vai empacotar. E quando você empacotar, não vai ter caminhão de mudança no seu enterro, nem gaveta no seu caixão, nem bolso na sua mortalha. Mas se você crê em Jesus,
você avança para uma eternidade onde não tem dor, não tem lágrimas, onde não tem sofrimento, e onde você vai viver e reinar e servir novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Pois bem, deixa eu concluir com o último ponto aqui que eu quero enfatizar. Veja comigo, por favor, o versículo 14. Por essa razão, Pedro é um pregador e ele está concluindo o seu sermão, concluindo a sua exortação, concluindo a sua carta. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis. O que é empenhar, gente? É cruzar os braços e deixar a vida levar? Empenhar implica em esforço, em trabalho, em dedicação, em zelo. Empenhai-vos por serdes achados assim. Primeiro, em paz, sem mácula, irrepreensíveis. Ou seja, tem relacionamentos saudáveis, tem um coração saudável, tem uma vida saudável. Segundo, você precisa aceitar a verdade de Deus. Versículos 15 e 16 trata disso. Tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Eu acho isso maravilhoso, porque na época de Pedro, quando ele escreve, as cartas de Paulo já eram consideradas epístolas que orientavam as igrejas cristãs do primeiro século. Que coisa maravilhosa. E Pedro humildemente reconhece que o Paulo tinha uma capacidade dada por Deus de escrever determinadas coisas que ele falou, eu não consigo escrever o que Paulo escreveu não. Esse Paulo tem uns negócios especiais aí, ele escreve um negócio meio complicado, bem difícil de entender. E que os falsos mestres deturpam. Eu acho que Pedro está dando uma assinada de humildade aí, porque ele foi o primeiro da lista dos apóstolos. Ele lê na Bíblia lá, toda a lista de apóstolos, ele vem em primeiro, era um líder, e aqui ele reconhece que Deus deu a Paulo uma habilidade que não deu a ele, e ele reconhece que o que Paulo escreveu já era a palavra de Deus, já era a escritura de Deus para a igreja, a inspiração. Terceiro, você precisa, como eu, rejeitar o engano. Olha o verso 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, porque já preveniu, falou, repetiu, tornou a repetir, tornou a falar, então os crentes estão prevenidos. Acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. É curioso que ele está encerrando a escrita, está encerrando o sermão, diz, olha, cautela, cuidado, já avisei, estou tornando a avisar, fique atento, a antena ligada com esse negócio de falsas doutrinas, falsos ensinamentos, falsos mestres, cuidado, abra os seus olhos, abra os seus ouvidos, não se deixe enredar por eles. Como essa mensagem de Pedro é oportuna e atual hoje, irmãos. É espantoso você ligar a sua televisão hoje, é espantoso a quantidade de heresia que você escuta em 5 minutos. É uma loucura. E hoje você e eu precisamos estar apercebidos e atentos para que você não entre por esse caminho e não caia da sua firmeza. E eu concluo com a conclusão de Pedro, no verso 18. Em vez de você ficar escutando esses falsos mestres e sendo arrastado pelo erro desses insubordinados, você deve fazer outra coisa. Vamos ler o 18? Mas antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, em vez de você dar guarida para falso ensinamento, você deve fazer outra coisa. Você deve crescer na graça. Você deve crescer no
conhecimento. Tem muita gente hoje que diz, não, conhecer é bobagem, você tem que ter experiência. Você tem que sentir, com aquela frio na espinha, assim, para você tremer da cabeça aos pés. Conhecimento, isso é bobagem. Deixa eu dizer para você, querido, nós não podemos separar o que Deus uniu. Você precisa, na linguagem lá do Jonathan Edwards, ter luz na sua cabeça e ter fogo no seu coração. Porque você não pode crescer na graça se você não cresce no conhecimento. Porque ele não está falando aqui de conhecer matemática, física, química, ele está falando aqui de conhecer as verdades de Deus, da Escritura. E à medida que você conhece a Bíblia, que você cresce em graça. À medida que você cresce no conhecimento, você cresce em graça. É possível alguém crescer só no conhecimento em graça e não em graça? É possível, infelizmente. Há muitas pessoas que têm a cabeça grande demais e a vida espiritual mirrada demais. Mas não é por causa do conhecimento, não. Não. É porque não usam o conhecimento. Porque Deus está interessado que você cresça não apenas em conhecimento, mas em graça. Deus está interessado que você cresça não apenas em graça, mas em conhecimento, porque uma decorre da outra. E a minha esperança, irmãos, é que concluindo essa nossa aula hoje, nós tenhamos a alegria de conhecer a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, de estudar. Sabe, não dá para ser crente assim, de osmose, botar a Bíblia debaixo do travesseiro, ou botar na estante, botar na mesa com o Salmo 91, ou de carregar debaixo do braço e trazer para a igreja. Irmãos, a gente tem que estudar a Bíblia, estudar a palavra, decorar, memorizar. Tem hora que você não dá para consultar a Bíblia, você não está nem com a Bíblia na mão, não dá para ligar para o pastor, o pastor, onde fica aquela referência bíblica? E nem está com o seu telefone celular para consultar o Google. Você precisa ter essa palavra no seu coração. Você precisa se alimentar da palavra, estudar a palavra, mergulhar na palavra. Você precisa ser um crente bereano, sobretudo nos dias de hoje. Você precisa, senão vai ser massa de manobra, senão você vai ser usado, manipulado. Em nome de Jesus. A exortação de Pedro é para o seu coração, para o meu coração. Antes, cresçamos no conhecimento e na graça e no conhecimento. A Deus seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém.